Seja muito bem-vindo na nossa transmissão. Temos este momento para cultuarmos o nosso Deus e refletirmos sobre as realidades do reino de Deus. Você que está conosco, tenha a alegria de, juntos com a Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, aqui de Americana, adorar também ao Senhor. Gostaria de deixar um texto para a nossa reflexão, o texto de Malaquias, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16, diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O nosso Deus tem os seus olhos atentos às nossas vidas. No texto de Malaquias, diz bem claro que a conversa era um com o outro. E os versículos anteriores ainda diziam que alguns achavam que não adiantavam servir a Deus, achavam que não compensava, não estavam recebendo ou tendo conforto da forma que eles imaginavam que deveriam ter. Mas outros serviam ao Senhor. E eles diziam ao seu próximo: vamos continuar servindo a Deus. E Deus fala que ele ouvia atentamente. E a esse povo que serve o Senhor, ele o considera como seu particular tesouro. Você é o nosso convidado a fazer parte deste povo, a ser considerado também um tesouro precioso, um tesouro particular. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor através de cânticos espirituais. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
É possível esquecermos de Deus? Como fazer para que o nosso coração continue sempre firme nas promessas da palavra do Senhor? Temos que ter uma preocupação para que os nossos filhos e as nossas gerações também continuem a temer o Senhor Jesus? Essas perguntas serão respondidas na reflexão que vamos ter neste momento, pela leitura da palavra e também a explanação da mesma. O texto que vamos ler para a nossa meditação nessa oportunidade se encontra em Juízes, no capítulo de número 2. Juízes, capítulo 2. Vou ler desde o versículo 1. Diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, e todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, porque o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho do Senhor, por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram.
Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu da leitura da tua palavra. E rogamos neste momento que o teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a vontade do Senhor. Fala, ó Pai, ao nosso coração, e em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Há muitos anos atrás, em uma determinada cidade, um jovem pastor pastoreava o seu campo e fazia o seu trabalho de visitação. Então, certo dia, ele chega numa casa, ele bate na porta e ele escuta, então, algumas pessoas em um pequeno alvoroço, os moradores da própria casa. Eles olham, o pastor percebe que eles sondam quem estava ali, e então ele pôde ouvir: é o pastor, esconde, ele não pode ver isso. Então o pastor ouviu assim uma correria dentro da casa, escondendo alguma coisa que ele não podia ver, e depois de um certo tempo, eles abriram a porta e falaram: "Oh, pastor, que surpresa, seja bem-vindo, pode entrar." O pastor que relatou isso disse que certamente ou era um jogo ou alguma coisa assim que eles achavam que não deveria ser visto por crentes e principalmente pelo pastor. Essa pequena e cômica história exemplifica muito bem a velha tendência do ser humano de realizar algumas coisas que realiza de forma correta se estiver alguém vigiando. Mas se ninguém estiver vigiando, então é o momento, talvez, de aproveitar dessa tal liberdade e fazer o que eles entendem, que sentem vontade de realizar. Essa tendência é natural do ser humano, né? Todos nós, hora ou outra, achamos que podemos fazer isso ou aquilo porque ninguém está vendo, né? Não tem ninguém olhando. E são por essas coisas que, às vezes, pequenos delitos, pequenos crimes vão acontecendo ao nosso redor. E, infelizmente, podem tornar-se muito grandes, tomando proporções que aquele que faz, o seu autor, nem percebe muito. Se alguém estava fazendo alguma coisa e só podia fazer aos olhos de um tal fiscal, é no livro de Juízes que encontramos também uma boa experiência a respeito disso. Como nós lemos aqui, o capítulo 2 é mais ou menos como um resumo de toda a dinâmica do livro de Juízes, mostra que depois de Josué ter liderado a conquista da Terra Prometida. Então, morre aos 110 anos. Depois, alguns dos anciãos ainda viveram por um bom tempo após a partida de Josué e estavam meio que cuidando do povo. Então, essa geração, que foi a geração que entra, que toma posse da Terra Prometida, passa e percebemos que o texto nos relata que outra geração já nem conhecia mais o Senhor, já nem tinha mais ideia do que estava ocorrendo, ou que ocorreu alguns anos atrás. E eles, então, começaram a adorar outros deuses, começaram a entrar na moda cananeia, na moda daquele povo, e deixaram a Deus. Deixaram de temer o Senhor, deixaram de confiar em Deus e agora preferem confiar as suas vidas a Baal, que era um deus cananeu, responsável, segundo a crendice, em enviar chuvas, em dar muita produtividade na agricultura, e outros deuses como Astarote e outros mais que aconteciam ali. Eles esqueceram da aliança feita no capítulo 24 de Josué, quando Josué disse que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, e o povo disse: nós vamos servir a Deus. Meus queridos, e diz o livro de Juízes que eles temiam ao Senhor enquanto o juiz que Deus trazia e livrava da opressão estava vivo. Mas quando ele não estava ali mais, então eles voltavam às velhas práticas do pecado, especialmente então da idolatria. Sabe o que nós vemos aqui? Nós vemos uma dinâmica de um povo que estava esquecendo de Deus. Porque o problema maior não é estar fazendo o que
parece ser certo, ou que deve ser certo, aos olhos de um juiz, aos olhos de um fiscal, aos olhos do pastor, aos olhos de uma pessoa muito piedosa. O problema é achar que podem fazer o errado quando ninguém está vendo e esquecem que Deus tem os seus olhos repousados sobre o seu povo. Esquecem que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons, como dizem Provérbios. Esquecem do Senhor. A nossa geração é uma geração também que tem esquecido de Deus. De uma certa forma, o mundo tem esquecido de Deus. Tem esquecido de Deus porque não há mais respeito um para com o outro. Não existe mais um comportamento respeitoso, não existe um comportamento respeitoso até para com o próprio Deus ou até para com a si mesmo. Meus queridos, a própria igreja há muito tem se esquecido do próprio Deus. Há muitas igrejas que contemplam a si mesmas, contemplam os seus planejamentos, contemplam as suas características, desfazem, às vezes até mesmo da vida de outras pessoas e se esqueceram de Deus. As autoridades constituídas no mundo todo, infelizmente muitas, têm esquecido de Deus, se esqueceram que suas autoridades foram dadas porque Deus concedeu, e essa autoridade que é dada deve ser executada conforme os olhos do Senhor. Uma pessoa que não crê em Deus não significa que ela não vai ser cobrada pelo próprio Deus quanto às suas responsabilidades. Meu querido, eu gostaria de pensar com você nessa oportunidade alguns recados importantes para nós. Recados importantes para não esquecermos de Deus. Para que tenhamos o cuidado de, pessoalmente, não esquecermos do Senhor e zelar para que os nossos filhos, os nossos netos, as gerações posteriores também não esqueçam de Deus. E olhando no texto de Juízes, capítulo 2, devemos entender que o primeiro recado para não esquecermos de Deus é reconhecer que os nossos corações nos enganam. É reconhecer que o nosso coração nos engana. Veja só no versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Antes ainda da morte de Josué, no versículo 1 até o versículo 5, você pode perceber que o anjo do Senhor foi enviado a Gilgal, e esse anjo do Senhor aparece de letra maiúscula, ou seja, não é um dos mensageiros, mas é o próprio Senhor visitando ali, e esse anjo traz um recado: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus manda um recado dizendo, eu nunca vou desistir de vocês, eu sempre vou abençoar vocês. Mas olha só o versículo 2, vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz, que é isso que fizestes. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. A missão do povo era entrar na terra prometida, tirar o povo que ali estava, expulsar. E por que isso? Porque era disciplina. Deus estava disciplinando aquele povo daquela região. Ao mesmo tempo que estava disciplinando, estava também cumprindo a promessa, fazendo ser agora a terra de seu povo, do povo de Israel. Porém, quando eles entraram, eles já começaram a ter os seus corações voltados aos ídolos. Começam a aliança com outros povos no sentido de filiar-se a outros ídolos, esquecendo de Deus. E Deus é bem claro dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Vocês já esqueceram da aliança. De uma outra forma, é como se Deus falasse, eu não esqueci da minha parte da aliança, mas vocês rapidamente já se esqueceram. Sabe por quê? Porque o coração do ser humano é enganoso. O nosso coração é enganoso. No livro de Jeremias, no capítulo 17, nós encontramos a seguinte mensagem: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso significa
que a nossa vida ela não pode ser alicerçada nas nossas próprias convicções vindas de nós mesmos. Que a nossa vida não pode ser levada pela nossa força, pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos. Que a nossa vida e as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, os que vierem depois, não podem se firmar pelas nossas experiências religiosas ou daqueles que vieram antes de nós, como os nossos pais, os nossos avós. Ter um nome tradicional, uma determinada igreja, meu querido, não te assegura, porque o nosso coração é enganoso. Precisamos ter este reconhecimento, porque se nós firmarmos a nossa vida em nós mesmos, no nosso coração, na nossa força, na nossa inteligência, nós esquecemos de Deus. Nós vamos aceitando os ídolos que estão em nossa volta. E Deus, como fez aqui, usa os próprios ídolos como laços. Ficamos como que enlaçados. Lá em Romanos, no capítulo de número 1, nós encontramos que o próprio erro que o povo comete é a sua própria disciplina. Ou seja, o nosso Deus é o Deus que faz com que aquilo que nos interessa nos nossos olhos humanos, no nosso coração humano, passa a ser não só um objeto de desejo, mas a própria disciplina, e começamos então a ficar até mesmo humilhados por isso, por essas buscas, por essas velhas tendências. Precisamos reconhecer que a nossa vida, ela precisa de Deus, mas que o nosso coração é enganoso. Nós nos enganamos nos nossos próprios pensamentos. Mas o segundo conselho que esse texto nos mostra é que devemos reconhecer que o nosso orgulho nos impede de ver aqueles que são enviados de Deus. O nosso coração é enganoso, mas se nós ficarmos orgulhosos de nós mesmos ou do nosso próprio coração, que nos engana, então nós devemos reconhecer que este orgulho vai nos impedir de reconhecer, de ver, de entender, de aceitar aqueles que são enviados de Deus. Olha só o versículo de número 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Deus enviava juízes, porque qual que era a dinâmica do livro? O povo voltava a ídolos, então Deus trazia um juízo. E normalmente esse juízo, essa punição, esse castigo, vinha de outros povos, como nós vimos aqui, povos que Deus não permitiu que fossem expulsos para justamente servirem de vara, servirem de instrumento de disciplina. Então os filisteus, ou os outros povos, amonitas, enfim, os outros que estavam por ali, eles dominavam Israel. Escravizavam Israel, com poder, com armas, com carros de ferro. E aí o povo então ficava em sofrimento, porque agora não tinha liberdade, não podia fazer o que bem entendessem, tinha que pagar satisfações aos povos que agora os dominavam. E aí eles se lembravam de Deus, aí eles oravam, clamavam, pediam ao Senhor. E Deus trazia juízes. Esses juízes libertavam, assim foi, então, muitos juízes, Otniel, Débora, Baraque, Sansão, são homens e mulheres que libertavam o povo de uma opressão. Enquanto os juízes ficavam vivos, eles ficavam fiéis a Deus, o povo. Quando os juízes morriam, aí voltavam novamente as pessoas a adorarem outros ídolos. Mas diz o versículo 17, que eles nem sequer aceitavam propriamente os juízes. Eles não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses. Não é, meu querido, quando o pastor bate na porta da casa de alguém, que o comportamento deve ser mudado, deve ser santo. Não é quando o professor está na sala de aula vigiando a aplicação da prova, que então o aluno não vai colar, mas se ele sai ou se ausenta e fica alguns minutos, aí os alunos se aproveitam para aquela colinha.
Não é quando o patrão ou o gerente ou o fiscal da seção está ali por perto, que o trabalhador deve fazer o seu trabalho corretamente, mas se ele se ausenta ou se ele não vai aquele dia, então o trabalhador faz da forma que achar melhor, mesmo que essa forma é errada. O nosso Deus tem os seus olhos em nós. Mas o nosso Deus é o Deus que envia mensageiros, enviou juízes, envia pregadores, envia pastores, envia obreiros e obreiras, envia alguém para dar o recado do Senhor. Quando o nosso orgulho é grande demais, nós não reconhecemos essas pessoas. Quando nós achamos que somos bons demais, podemos levar a nossa vida do nosso jeito, nós não reconhecemos, infelizmente, é claro, que há muitos que se aproveitam, são charlatões e devemos tomar cuidado, mas esses não pregam a palavra, mas há outros que pregam a palavra do Senhor e trazem o recado de Deus, a estes devemos ouvi-los. Israel, anos depois deste acontecimento, foi para o cativeiro babilônico. E diz a palavra de Deus que eles foram para o cativeiro porque Deus enviou os seus profetas de madrugada, mas o povo não quis ouvir, o povo não deu ouvidos. Então, meu querido, a gente precisa reconhecer que o nosso orgulho pode nos impedir de ver aqueles que Deus manda para dar o recado, para trazer a palavra, para nos orientar, porque não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Para não esquecermos de Deus, precisamos reconhecer que o nosso coração é enganoso. Precisamos reconhecer que o nosso orgulho, sim, impede de ver aqueles que são enviados de Deus. Mas também precisamos reconhecer que Deus levanta contrários para o nosso bem. Versículo 19 diz assim: sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, e se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Precisamos reconhecer que Deus levanta contrários ou situações contrárias para o nosso bem. Vejam que o texto é muito claro, que Deus não expulsou, não permitiu expulsar todas as nações, para que justamente essas nações servissem de instrumentalidade de disciplina, pesasse a mão em Israel, quando Israel se tornava obstinado em seus pecados, obstinado em sua infidelidade, obstinado em seguir outros deuses. Há situações contrárias que Deus sim coloca em nossa vida para nos preservar. Não devemos pensar que, tendo Deus do nosso lado, só vamos ter coisas boas, coisas agradáveis. É falsa essa teologia, é falsa essa prática religiosa. A igreja cristã, no seu início, entendia que o sofrimento era necessário para purificar a igreja, que o sofrimento era necessário até mesmo para ser motivo de honra. Paulo e Silas, quando estavam na prisão com suas costas completamente feridas pelos açoites, estavam amarrados num tronco. Na verdade, o tronco estava no meio deles, e eles estavam com suas mãos amarradas aos pés e o tronco ali, ou seja, fazendo com que as feridas de suas costas abrissem ainda mais, e eles cantavam louvores ao Senhor, porque eles viram naquilo dignidade. Certa vez, a igreja ocidental recebeu uma notícia da igreja perseguida lá da Coreia do Norte. Porque o que se chegou a essa igreja perseguida, e duramente perseguida na Coreia do Norte, é que a igreja do Ocidente estava orando por eles.
E eles então secretamente mandaram o recado: olhem, nós é que estamos orando por vocês. Nós estamos orando porque nós entendemos que essa situação nossa é muito difícil, que esse sofrimento é terrível, mas é isso que tem nos feito ser igreja. É isso que tem nos feito viver como uma igreja pura. Nós estamos orando por vocês do Ocidente, para que vocês larguem esse espírito de comodismo, achando que Deus é um Deus que só dá conforto, achando que Deus é um Deus que só dá bênçãos no sentido material, que ganho é bênção e perda é maldição. Nós é que estamos orando para vocês, para que vocês reneguem todas essas coisas, tomem posse do tesouro celestial e vivam aqui, fazendo com que os seus bens sirvam aos outros, fazendo com que as suas mãos e os seus pés sirvam aos outros, honrando ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, meu querido, é claro que uma situação de dificuldade, uma situação problemática, circunstâncias contrárias, nós não queremos, nós não desejamos para ninguém. E nós queremos que dure pouco. Mas você já se perguntou por que Deus permite essas coisas? Nós precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos, porque há muitas situações que Deus traz contrário a nós para o nosso bem. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho de sua carne. E Deus falou assim: Paulo, eu não vou tirar. Por 3 vezes ele orou e o Senhor Jesus: Paulo, a minha graça te basta. Foi a palavra de Cristo. Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. São nos momentos de necessidade que nós vemos as maravilhas de Deus. São nos momentos de aperto é que podemos ver o mar se abrir ou ver o Senhor andando por sobre as águas. São nos momentos de dificuldade que nós, sim, sabemos que precisamos de Deus. Então, as situações contrárias também é para o nosso bem. Deus é o Deus que disciplina os seus filhos porque ama os seus filhos. Deus traz situações contrárias para que nós não esqueçamos dele. Se Deus trouxesse ou desse somente situações confortáveis, nós há muito teríamos esquecido de Deus. Sabe, meu querido, veja essa situação que estamos passando, o mundo todo está passando. Estamos reclusos nas nossas casas, podemos sair tomando todos os cuidados necessários para que não haja mais transmissão ou não sejamos agentes de transmissão da Covid. Não podemos ir na igreja, não podemos ter uma reunião familiar como queríamos ou como podíamos há algum tempo atrás. Podemos ver que é uma situação necessária, é um cuidado necessário. Sim, é temporário, mas também podemos ver como um recado de Deus para a igreja. Todas as vezes que nós não queríamos ir à igreja por questões tolas, por questões bobas, pelos nossos próprios egos ou prazeres, dávamos desculpas esfarrapadas, colocávamos as nossas preferências acima do momento de cultuar a Deus, levávamos como argumento de não estar junto com o povo de Deus no templo as nossas querelas, as nossas poucas preocupações. Abrimos mão de levar os nossos filhos, a nossa família, todos para a escola dominical, porque queríamos simplesmente dormir um pouco mais, ou acompanhar aquele jogo, ou acompanhar aquele programa, ou acompanhar qualquer outra coisa na internet. Todas essas coisas não são proibidas, podem ser vistas, mas abrimos mão demais. Abrimos mão demais de momento com Deus. E agora precisamos entender que Deus, então, está nos colocando em nossas casas. Ainda podemos louvar e adorar ao Senhor, cada um em sua casa. Mas para que tenhamos um momento de reflexão, que o importante é estar reunido com o povo de Deus, fortalecendo em comunhão, para adorar devidamente a esse Deus. Porque Deus assim quer. Não adianta falar, eu adoro a Deus sozinho.
Não, meu querido, Deus quer que o seu povo se reúna. Por quê? Porque Ele quer. Da mesma forma que Ele não abria mão da adoração a Ele exclusiva e não queria que fosse dividido com qualquer ídolo, assim também precisamos colocar nosso entendimento. Hoje estamos agora, por necessidade, cada um em sua casa, e que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus tenha misericórdia daqueles corações que já estavam frios ou desligados, para que não se percam de todo. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus nos auxilie. E este é o último, mas não menos importante reconhecimento, de que Deus é extremamente misericordioso. Para não esquecermos de Deus, devemos reconhecer que o nosso coração nos engana, devemos reconhecer que o nosso orgulho nos impede de ver os enviados de Deus, reconhecer que Deus levanta contrários para o nosso bem, mas reconhecer que Deus é extremamente misericordioso. Versículo 18 diz: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Deus é extremamente misericordioso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós há muito já tínhamos sido destruídos. Se não fosse a misericórdia do Senhor renovando-se cada manhã, não estaríamos vivos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não nos recuperaríamos dessa ou de qualquer outra enfermidade. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o povo de Israel não teria subsistido. Se não fosse a misericórdia do Senhor, esse povo não teria sido livrado. Às vezes nos queixamos demais das situações difíceis. Perguntamos, por que, Senhor, que o Senhor permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Mas você já parou e reverteu a pergunta no seguinte aspecto: Senhor, quantas bondades o Senhor fez, quantas misericórdias o Senhor já demonstrou. Nós às vezes ficamos irados contra Deus, ficamos queixosos de Deus por uma ação de disciplina do Senhor, por uma permissão de Deus que nos é contrária, mas nós não contabilizamos todas as bênçãos. Se Deus fosse exercer a sua justiça conforme os nossos atos, meus queridos, ninguém sobreviveria. A palavra diz que se Deus fosse seguir criteriosamente a lei contra nós, ninguém seria salvo. Deus é extremamente misericordioso. Isso quer dizer, então, que para não esquecermos do Senhor, devemos lembrar da sua misericórdia. E nós lembramos da misericórdia de Deus demonstrando gratidão. Isso quer dizer que ao terminar essa noite, demonstre gratidão ao Senhor. Agradeça porque Deus te deu mais esse dia para viver. Amanhecendo amanhã, abrindo seus olhos, agradeça a Deus porque Deus sustentou o seu sono. Porque Deus vai te dar mais um dia de vida, de trabalho, de atividade. Agradeça a Deus porque Deus é extremamente misericordioso e tem te dado comida. Que Deus é extremamente misericordioso e tem te dado a sua família. Que Ele é extremamente misericordioso e tem nos sustentado, apesar de todas as nossas inclinações para o mal, do nosso coração enganoso. Meu querido, não esqueçamos de Deus. São esses reconhecimentos que, partindo cada um, é que vai influenciar a próxima geração. Nós não vamos influenciar os nossos filhos, netos, as nossas gerações, simplesmente com palavras desprovidas de atitudes, simplesmente com frases bem feitas e elaboradas, mas nós não vivenciarmos na nossa pele, na nossa carne, todas as promessas do Senhor. Precisamos olhar para nós como igreja do Senhor e viver o Evangelho. Não simplesmente falar de um evangelho distante como se fosse preocupação só de alguns, mas viver o evangelho próximo de Jesus que veio até nós. Meu querido, para não esquecermos de Deus, precisamos colocar a nossa vida em Cristo. Ele não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu da sua aliança. Ele não se esqueceu sequer de uma promessa.
Não vamos esquecer de Deus e para isso vamos colocar as nossas vidas em Cristo. Porque Ele veio até nós, cumpriu a promessa de ser o nosso Salvador, se entregando naquela cruz, derramando o seu precioso sangue. Não esqueçamos dessa bênção eterna. Não esqueçamos de falar dessa bênção a todos que estão em nossa volta. Não vamos esquecer de um Deus que está sempre conosco. Que quando acabar este período de quarentena, quando voltarmos às atividades normais na igreja, que o nosso coração pule de alegria ao entrarmos pelas portas da igreja. Não simplesmente porque era o ambiente que a gente ia antes. Não simplesmente porque vamos ter de novo a mesma rotina. Não. Mas porque vamos ter a oportunidade, junto com os nossos irmãos e irmãs, de celebrar ao Deus que é extremamente bom, que é extremamente misericordioso. A ser grato a Ele pelas coisas boas, a ser grato a Ele pelas coisas difíceis, a ser grato a Deus, porque é o nosso Deus e nos chamou e nos salvou. Que Deus assim nos abençoe. Vamos falar com Deus neste momento, depois desta palavra que toca o nosso coração. E a necessidade de termos uma vida mais presente no Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso. E assim, ó Pai amado, o Senhor traz esta palavra preciosa ao nosso coração. Que tenhamos, sim, a preocupação de vivermos mais intensamente com o Senhor. Que tenhamos também a preocupação de que as próximas gerações tenham, ó Deus, o cuidado de continuarem temendo a Ti. Assim, ó Deus amado, também nós rogamos que o Senhor continue com a sua infinita misericórdia, porque sem os Teus olhos, ó Pai, misericordiosos, nós não conseguimos prosseguir. Então ajuda a Tua igreja a amadurecer, ó Pai, ajuda a Tua igreja a entender que depende do Senhor, que necessita do Senhor. Ajuda a cada um que ouviu essa mensagem, que continua conosco neste momento de reflexão e de edificação. Auxilia, ó Pai amado, para que cresçam sempre e conheçam o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Dê, ó Pai, uma semana abençoada a todos, os fortalece, os alegre, e em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor repouse sobre sua vida, sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, te dê uma semana cheia de alegria e aproveite cada instante para ter sempre a aproximação do Senhor Jesus, porque Ele nos é próximo. A Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga agradece muito a sua atenção, a sua participação conosco. Obrigado pelas saudações, pelos comentários. E se você quiser ver outros vídeos, acompanhar outros momentos de edificação, procure a nossa página do Facebook, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, ou também o nosso canal no YouTube com o mesmo nome, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Deus te abençoe e Deus continue falando ao seu coração.